No último dia 6 de setembro, a internet quebrou com o ressurgimento do youtuber Nicocado Avocado, conhecido por fazer vídeos polêmicos em que ingere quantidades absurdas de comida enquanto performa comportamentos dramáticos, hostis e agressivos. Na verdade, ressurgimento talvez não seja a palavra correta. Afinal, o vlogger não deixou de publicar vídeos em seus 4 canais do YouTube, em suas redes sociais e na plataforma OnlyFans, um serviço pago de conteúdo adulto. O que ele fez foi produzir material suficiente para ser postado ao longo de 2 anos, período que ele passou cuidando de sua saúde, permitindo que ele reaparecesse subitamente, tendo perdido cerca de 115 quilos, o que causou a impressão de que o emagrecimento se deu do dia para a noite. Hoje nós vamos falar sobre esse caso, mas este será um vídeo diferente. Vamos para além das especulações, tentando entender o que realmente aconteceu e o que está por trás dos comportamentos autodestrutivos praticados por esse rapaz. E eu tenho certeza que você irá se surpreender com esta história. Nicocado Avocado, ou melhor, Nicholas Perry, nasceu na Ucrânia em 19 de maio de 1992. Ele foi adotado por um casal de americanos enquanto ainda era bebê. Por isso foi morar no estado da Pensilvânia, onde cresceu e passou boa parte de sua vida. A infância de Nicholas, um tanto quanto conturbada. Seus pais adotivos nunca lhe esconderam a verdade. Desde criança ele sabia que aqueles não eram seus genitores e isso parece ter gerado algum tipo de revolta. Não porque eles eram pessoas ruins, mas porque ele não conseguia processar o sentimento de desamparo provocado pelo abandono de seus pais biológicos. Por isso, como o próprio Nicholas disse em entrevista a um podcast, a partir dos 5 anos sua vida se resumiu em entra e sai de terapias. A principal causa para isso estava em seus problemas comportamentais, que, em geral, eram taxados pelos profissionais como forma de conseguir atenção. Na adolescência, ele recebeu os diagnósticos de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que só contribui para justificar essas atitudes erráticas. Mas antes de mais nada, é preciso tomar cuidado para não cair na tentação de assumir interpretações simplistas que promovem uma relação direta entre a infância problemática e os comportamentos controversos do youtuber. É claro que o seu sofrimento precisa ser respeitado, e ao que parece ele teve sorte por ter acesso a bons tratamentos, além de poder contar com uma rede de apoio criada por sua família adotiva. Eu digo isso para fazer um alerta sobre a forma como nós tratamos essas relações, produzindo vitimismos desnecessários que são muito mais nocivos do que benéficos para as pessoas que possuem uma história de vida semelhante. Logo vocês entenderão melhor por que eu estou falando isso. Vamos prosseguir, por enquanto. Conforme ia crescendo, Nicholas acabou se apaixonando pela música. Ele aprendeu a tocar violino e começou a trabalhar como freelancer em eventos. Mas seu verdadeiro sonho era atuar em grandes concertos, como a Broadway, por exemplo. Para isso, ele se mudou para Nova York em 2013. Mas perseguir esse sonho não era fácil. Nicholas dizia que se sentia como um peixinho no mar enorme, pois a cidade estava repleta de pessoas talentosas que disputavam uma quantidade de oportunidades que nem eram tão grandes assim. Seria difícil para ele ser notado, ganhar atenção. Foi então que sua vida acabou tomando um rumo totalmente diferente do que ele havia previsto. Nessa época, acredite se quiser, Nicholas era vegano e mantinha uma dieta saudável e balanceada. Ele participava de um grupo sobre o tema no Facebook, onde as pessoas compartilhavam receitas e experiências sobre uma realidade que até então era bastante restrita. Foi lá que ele conheceu o jovem colombiano Orlin Home, que se tornaria seu futuro marido. Depois de alguns meses conversando por bate-papos virtuais, eles finalmente se conheceram pessoalmente no Woodstock Fruit Festival, um evento para veganos que acontece anualmente em Nova York. Eles começaram a se relacionar e logo passaram a morar juntos, mudando de cidade e de país conforme a necessidade. Foi o namorado que incentivou Nicholas a criar um canal no YouTube para compartilhar seu estilo de vida. Ele postava vídeos tocando violino, mas usava o espaço principalmente para falar sobre a dieta vegana e para comer sua fruta preferida, o abacate. Foi assim que surgiu seu apelido e o nome do seu canal. Mas tudo mudou em setembro de 2016.
Nicholas postou um vídeo intitulado "Por que não sou mais um youtuber vegano?" e passou mais de 30 minutos rotulando as pessoas que não comem nem usam produtos de origem animal como sendo desequilibradas, hostis e mentalmente instáveis. Ao que tudo indica, Nicholas não tinha conseguido a visibilidade que ele queria dentro do veganismo. Ele tentou ser um influencer, para usar o jargão atual, que saía em defesa da causa animal, mas não conseguiu a devida atenção por isso. Foi assim que, depois de um aparente colapso, ele resolveu transformar seu conteúdo de maneira drástica. Em poucas semanas, Nicholas publicou seu primeiro vídeo de mukbang. Atualmente, esse tipo de conteúdo se tornou praticamente um nicho à parte. E Nicocado, o avocado, tem um grande papel nessa popularização. Mas isso era algo relativamente novo para a época, especialmente para o público ocidental. Em termos gerais, mukbang é um estilo de vídeo em que uma pessoa ingere grandes quantidades de comida enquanto conversa com a sua audiência. Mas esse é apenas o começo. O fenômeno parece ter surgido na Coreia do Sul e mascara algo muito mais profundo e preocupante do que um simples conteúdo sobre comida. Hoje em dia, existem cerca de 6 milhões de pessoas vivendo sozinhas na Coreia. Segundo dados do Statistics Korea, ou Instituto Nacional de Estatística do país. Esse foi o plano de fundo para o que aconteceu espontaneamente na plataforma de streaming sul-coreana, a Africa TV. Centenas de jovens começaram a sentar-se de frente aos seus computadores para narrar suas vidas solitárias enquanto comiam. Os pratos estavam sempre muito cheios e traziam comidas coloridas quase sempre artificiais. Macarrões instantâneos ou fast foods. O fenômeno cresceu e passou a ser chamado de mukbang, que é a junção das palavras coreanas mukda, que significa comida, e bangsong, que quer dizer transmissão. Rapidamente, isso se transformou em um fenômeno, especialmente no Oriente, refletindo o sentimento de solidão que é experienciado pela sociedade atual. Milhões de pessoas passaram a consumir esse tipo de conteúdo, muitas vezes comendo ao mesmo tempo, apenas para ter a sensação de que estavam compartilhando a vida ou ao menos uma refeição com alguém. E foi aí que Nicholas Perry, o jovem sedento por atenção, conquistou seu lugar. A transição completa do seu conteúdo se deu em 2017, quando ele passou a ingerir pizzas, hambúrgueres e outros fast foods em quantidades industriais. Seus assinantes passaram a ficar preocupados, principalmente porque a maioria de quem o acompanhava até aquele momento ainda era um público que o seguia por conta de seu estilo de vida vegano e saudável. Mas quanto mais ele comia, mais as pessoas se assombravam e mais elas assistiam. Aos poucos foram chegando os novos usuários, que mal se importavam em quem era Nicholas Perry. Quais eram suas opiniões ou desejos? Queriam apenas observar até onde ele poderia ir, torcendo para que o final fosse catastrófico, apenas para abrilhantar o espetáculo e gerar mais entretenimento. Nicholas percebeu isso muito rapidamente e usou esse mecanismo doentio, compartilhado pelas pessoas e pelos algoritmos das redes sociais, para crescer vertiginosamente. Conforme seus comportamentos foram ficando cada vez mais bizarros, mais novos assinantes ele conquistava. Pessoas que consideravam seus hábitos fascinantes e repulsivos ao mesmo tempo e que, justamente por isso, não conseguiam parar de vê-lo. Em determinado momento, seu público era formado quase que completamente por pessoas que o odiavam. Pessoas que se davam o trabalho de acessar sua página para acompanhar suas bizarrices, suas compulsões e sua trajetória de dor e sofrimento. Quase como se Nicholas tivesse se tornado o protagonista de uma jornada do herói às avessas. Tudo isso em nome da atenção. Uma vida inteira pautada nisso. Desde a infância conturbada, a curta trajetória na música e a passagem pelo veganismo. Todos os aspectos da vida de Nicholas o guiaram até aquele momento em que ele finalmente tinha todos os olhares voltados para si, ainda que fossem olhares de repulsa e desaprovação. Sabe aquela máxima, falem mal, mas falem de mim? Pois é, parece que o youtuber quis levá-la até as últimas consequências e foi exatamente isso que ele fez. Algumas pessoas que o acompanhavam desde o início ainda estavam genuinamente preocupadas com seu estilo de alimentação. Parece que Nicholas estava descontando todas as suas mazelas e frustrações em uma compulsão alimentar, mas não era isso que estava acontecendo.
A neuropsicóloga clínica e pesquisadora Júlia Vasques, que trabalha no Instituto de Pesquisa Vall d'Hebron, em Barcelona, foi uma das primeiras a notar isso. Ela sabia muito bem que este tipo de transtorno possui elementos inerentes que não podiam ser observados no comportamento de Nicholas. Por exemplo, geralmente a compulsão está ligada à falta de controle e ao arrependimento, coisas que não aconteciam nos vídeos do YouTube. Talvez ele até pudesse atuar para transparecer algo nesse sentido, mas seus conteúdos eram programados, gravados, controlados. Não faziam parte de um conjunto de comportamentos compulsivos. Além disso, a solidão é um elemento essencial desse transtorno, o que também não se encaixa no caso de Nicocado, pois a maior parte de seus conteúdos foram gravados junto com seu marido ou em collab com outros criadores do ramo de mukbang, ou seja, tudo fazia parte de um script bem ensaiado. E como parte do grande show de horrores, os comportamentos de Nicholas também começaram a piorar. Parece que sua audiência não se contentava em vê-lo parecendo aos poucos ganhando mais de 100 quilos diante das câmeras. Era preciso mais. Foi assim que começaram os conteúdos apelativos, com capas e títulos sensacionalistas. Nicholas dividia seu esquema de produção em 4 canais. Além das redes sociais, e basicamente todas as suas publicações tratavam de algum drama diferente. No começo eram problemas conjugais com seu marido. Os vídeos prometiam uma briga, traição, separação e sempre terminavam com os dois reclamando e comendo. Depois vieram as collabs. O youtuber chamava outros criadores de conteúdo para participar de seus vídeos e vice-versa. E depois saíam escândalos de que um tinha sido abusivo com o outro e que estava se sentindo com medo, ameaçado e etc. Por fim, foram seus problemas de saúde. Nicholas apareceu em público usando uma scooter enquanto comprava junk food em um supermercado, dando a entender que seu peso estava tão elevado que ele já não conseguia caminhar. Ele também passou a usar um equipamento de oxigênio para auxiliar a respiração e chegou a dizer que havia fraturado 3 costelas porque seu corpo já não suportava uma crise de tosse sequer. E no meio de tudo isso, surgiu a polêmica conta no OnlyFans, o serviço destinado ao compartilhamento de conteúdo adulto por assinatura. Nicholas passou a comercializar seu corpo da forma mais crua possível, divulgando sua própria imagem para saciar o fetiche daqueles que queriam consumir conteúdo sexual ou simplesmente ver seu processo de adoecimento. Bom, a essa altura do campeonato, ele já havia admitido em algumas entrevistas que o conteúdo que ele fazia para o YouTube era completamente encenado. As brigas conjugais, as polêmicas com colegas de trabalho e o consumo excessivo de comida estavam apenas a serviço do entretenimento. Eram apenas uma forma de, novamente, chamar a atenção e ganhar mais visualizações. Portanto, eu já havia o entendimento de que tudo aquilo era planejado, mesmo que aparentemente já tivesse escapado ao seu controle. Mas isso mudou em 2022. Nicholas compartilhou um vídeo intitulado O Melhor Hambúrguer que Já Comi, que posteriormente foi alterado para 2 passos à frente original 2022. Nele, o youtuber faz um discurso poético de que está sempre 2 passos à frente e que era emocionante poder testemunhar como as pessoas que vagam pela internet são desequilibradas e desorientadas. Tudo isso faria parte do maior experimento social que ele já presenciou, o que na época não fazia tanto sentido. Acontece que, a partir daquele momento, Nicholas passou a trabalhar para emagrecer e cuidar da sua saúde. Mas ele não fez isso enquanto divulgava o processo, pelo contrário. O youtuber se programou para deixar 2 anos de conteúdo gravado, lembrando que ele também alimenta 4 canais além das redes sociais, e tratou de fazer tudo de forma escondida para revelar sua nova forma em um grande finale. Para isso, ele contou com a ajuda de seu marido, claro, além de outros youtubers que ajudaram a acobertá-lo. Ele também mudou sua aparência, raspando o cabelo para não ser reconhecido nas raras ocasiões em que era preciso sair de casa. Tudo isso culminou no vídeo que ele publicou no último dia 6 de setembro, que já está com quase 40 milhões de visualizações. É isso mesmo, gente. 40 milhões. Provavelmente você já deve ter assistido ao menos um trecho dessa publicação. Mesmo que você não consuma esse tipo de conteúdo, simplesmente porque seu alcance foi um absurdo.
De repente, todas as páginas das redes sociais, sites de notícias e canais do YouTube estavam falando da mesma coisa, a performance de Nicocado Avocado. E foi uma performance mesmo, literalmente. Como uma espécie de continuação do vídeo de 2022, Nicolas surge com um discurso muito semelhante, dizendo que sempre esteve 2 passos à frente de todos. Esse, inclusive, é o título do vídeo. Ele aparece usando uma máscara e, depois de um pequeno discurso, retira revelando sua figura magra e de cabeça raspada, completamente diferente do que ele já havia aparecido, por último, apenas algumas semanas atrás. Nicolas se vangloria por ser um vilão que, ano após ano, conseguiu atrair os olhares ávidos daquelas pessoas que estão sempre em busca de uma nova distração, ainda que isso tenha quase lhe custado a sua própria vida. Em seu auge, o youtuber chegou a pesar 186 quilos, que agora foram reduzidos para 71. Perda total, 115 quilos. E com esse plot twist, Nicolas Perry, ou melhor, sua persona Nicocado Avocado, conseguiu aliar seu comportamento errático na infância à maneira doentia como as pessoas estão dispostas a conseguir atenção no mundo de hoje. Mas agora, ele já não é mais apenas uma criança querendo atenção, mas um profissional que está disposto a colocar a sua vida em risco junto à de outras milhões de pessoas. E o pior, esse tipo de comportamento tende sempre a crescer. Um pouco porque é muito fácil cair no marasmo. Depois de ter rompido com a linha da normalidade, as pessoas se acostumam ao longo do tempo e o jeito excêntrico volta a se tornar mais do mesmo. Por isso é preciso ir além. E às vezes, isso pode se tornar algo mais perigoso do que parece. Além disso, o próprio motor que gira toda essa engrenagem é mais sedento do que o normal, isto é, a busca pela atenção, pela fama, visualizações, curtidas e comentários parece não ter fim. Nicolas se gaba por ter o controle em suas mãos, por estar oferecendo algo que as pessoas querem consumir, e diz que a piada está naqueles que param suas vidas para vê-lo performar, como formigas que seguem um trieiro. Será que ele realmente pode estar no controle de tudo? Será que ele também não está dependente desse sistema que ele mesmo ajudou a fomentar? E o que vem a seguir? Qual é o limite em que as coisas deixam de ser apenas um entretenimento de mau gosto para se tornar um crime ou um atentado contra si mesmo? É aquela máxima. A gente pode enganar quase todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por quase todo o tempo. Mas a gente não pode enganar todo mundo todo o tempo. Viu, Fátima?